Aí a pessoa começa a ver que, cara, ela desperdiça 2, 3 horas por dia. Sim. 2, 3 horas por dia, ó, já matou o inglês. Sim. Já fez aula de piano. E o comportamento do ser humano, ele é bastante regido por regras. Se você entra numa mesa, num restaurante e tem uma placa escrito reservado, aquela escrita talvez desloque o seu comportamento para você sentar em outra mesa. Porque tem gente que acha que o dia tem 60 horas. Né? E aí é a receita pra frustração. Tá vendo? Eu sou incompetente, eu não dou conta, todo mundo consegue menos eu. Você sabe o que a Estátua da Liberdade representa? A liberdade do povo americano. E eu quero te mostrar 3 formas para você ter liberdade na sua vida. Liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade de tempo. Para isso eu criei um método para você ganhar dólar através da internet. Independente de onde você mora, você pode fazer de 20 a 100 dólares todos os dias através da internet e sem saber inglês. Eu quero te ajudar a conquistar a sua liberdade. Para isso, clique aqui e saiba mais e vem comigo. Ter capacidade de manejar isso. E como não utilizar uma agenda, né? Tem gente que não tem agenda. Você não tinha. Não era o até único que não tinha Há agenda? 4 anos. Não tem como não ter. Eu tinha na época do exército, quando eu saí, eu falei, não preciso mais ter agenda. E aí eu vi que eu precisava. Redondamente enganado. E você sabe que eu já reparei que quem não tem esse controle de agenda, muitas vezes tem muito mais tempo livre do que imagina. Sim. Então, às vezes a pessoa diz assim, ó, eu não tenho tempo pra nada, não dá tempo. Eu falo pra ela assim, você vai passar 15 dias Anotando o que você anotando cada minuto. Você fala pra mim assim, às 7h15 eu fui no banheiro, fiz xixi, escovei os dentes. Saí do banheiro, comi uma banana. Saí da banana, né? Aí a pessoa começa a ver que, cara, ela desperdiça 2, 3 horas por dia. Sim. 2, 3 horas por dia, ó, já matou o inglês. Sim. Já fez aula de piano. Percebe? Era a minha próxima dica. Tem uma agenda. Então, para começar o ano, você aí que tá ouvindo esse podcast falou, putz, quero mudar de vida, compre uma agenda ou baixe um aplicativo. Mas eu gosto da agenda física porque eu gosto de materializar o negócio e também porque você vai escrever e você vai ter ideia daquilo de fato acontecendo, né? Do tempo e tal. E aí, uma coisa que as pessoas geralmente menosprezam é o tempo entre as atividades, deslocamento, o que você precisa preparar para cada atividade. Então, essas coisas também devem ser levadas em consideração quando você vai fazer uma agenda. A gente, né, tanto eu quanto o Bruno, que temos, vocês provavelmente também, que temos uma flexibilidade no nosso trabalho, né, a gente faz o nosso horário, a gente acaba também, se não tem uma agenda, desperdiçando muito tempo. Porque você não consegue aglutinar o que é melhor na sua casa, fazendo trabalho, e aí quando você vê, você está desperdiçando um monte de tempo de deslocamento, de preparação e etc. Então, se você quer, por exemplo, se exercitar diariamente, você tem que ter o tempo na agenda onde vai estar lá o exercício. E isso parece ridículo, mas é o que ninguém faz. A pessoa se matricula e fala, não deu tempo de ir. Mas você liberou o tempo para ir? Não liberou, então é complicado. Né? Isso que você colocou é tão importante... que nessa organização de agenda tem uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de considerar, que é a carga cognitiva da atividade. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fiz o meu doutorado, eu cometi um erro nessa direção, que foi o seguinte. Eu tinha alguns pacientes lá na segunda-feira, alguns pacientes na quarta-feira, e eu tirei a terça-feira para escrever a tese de doutorado. Então eu tirei das 7 da manhã às 7 da noite para escrever a tese de doutorado. E era o dia que você não tinha inspiração. A questão, sabe qual é? Às vezes acontecia isso, né? Às vezes a inspiração não batia. Mas sabe qual que era o problema? Ainda que eu tivesse... Eu passei 3 horas, 4 horas escrevendo. Você acha que eu vou aguentar mais 5 horas? Já deu, escrevendo? Isso, exatamente. Aí o que acontece? Não divide, né? Não Você parcela. divide. Então, se você tem assim, pô, eu vou trabalhar, sei lá, uma coisa de computador por 1 hora. Aí eu vou gravar um podcast por 1 hora. Eu vou escrever por 1 hora. Você vai trocando essas atividades... Poxa, o teu cérebro não vai fritar, vamos dizer assim. Você não vai ficar exausto. É melhor você falar assim, eu vou escrever 1 hora todo dia, vou escrever meia hora todo dia, do que eu vou tirar 8 horas num dia só para escrever. Sabe? Então, é que nem você falar, eu vou começar a praticar piano e querer praticar 7 horas num dia. É melhor você praticar meia hora todo dia. Eu na minha agenda, quando eu organizo, eu divido as atividades por cores que indicam relevância e exatamente isso, o nicho... do qual a minha energia será retirada. Então, eu tenho as atividades que são atividades mecânicas, pagar uma conta, ir ao mercado, etc. Cozinhar, que agora, no passado, eu cozinhei bastante. Eu tenho atividades que são físicas, e eu tenho atividades que são cognitivas, e eu tenho atividades que são
que eu boto lá como cognitivas atencionais, meio que para dar um ar de mais intensas ainda. E eu jamais deixo um dia com uma só com cognitivas atencionais, porque eu sei que não vai funcionar, vai ser isso daí, vai ser 2, 3 horas e eu não vou conseguir mais produzir. Então, fazer isso na organização da agenda é fundamental. E um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar ainda sobre a agenda é que o comportamento do ser humano, ele é bastante regido por regras. Se você entra numa mesa, num restaurante e tem uma placa escrito reservado, aquela escrita talvez desloque o seu comportamento para você sentar em outra mesa. Então você respeitou Se uma... você for educado, sim. Claro. Partindo de um pressuposto que você entende as normas sociais. Uma plaquinha escrita foi capaz de alterar o seu drive comportamental. E a agenda deveria ter esse poder. Uhum. E aí vai de você atribuir esse poder à agenda. É por isso que é interessante você colocar o que a Malu falou, que se você colocar muitas atividades e não ter períodos de descanso, se você botar muitas atividades conectadas umas nas outras, você não vai conseguir fazer todas elas e elas mesmas vão perder o poder que elas têm de controlar o seu comportamento. Sim. Você vai começar a ignorar todas. E aí que é o problema, né? Que quando a pessoa coloca um monte de coisa pra fazer e aí ela começa a ignorar. Então, Exato. primeiro aí a agenda passo, perde não o poder. ignore sua agenda, senão não encha a sua agenda Exato. para não ter que ignorá-la. Posso dar uma dica aqui? Quando você falou de coloque na agenda e organize, isso é tão importante no sentido da pessoa fazer um compromisso com ela mesma. Porque, vamos pensar, é muito mais fácil você cancelar um compromisso seu com você mesmo do que com alguém. Né? Você, se tiver que faltar na academia ou faltar no médico, provavelmente você falta na academia e vai no médico. Você tem um compromisso com alguém. É mais fácil você cancelar o tempo que você vai passar sentado escrevendo o teu livro do que aquela reunião que está agendada há 2 semanas. Então, a ideia é, quando você colocar na agenda, o compromisso que é seu com você precisa ser tão importante quanto o seu compromisso com os outros. Agora, você precisa saber, de fato, fazer esse planejamento, porque tem gente que acha que o dia tem 60 horas. Né? E aí, é a receita para frustração. Tá vendo? Eu sou incompetente, eu não dou conta, todo mundo consegue menos eu. O problema tá lá atrás no planejamento de tempo, que você disse, considere os intervalos, né? O que é mais importante, qual é a carga de cada atividade. Então, note que é muito mais do que força de vontade e motivação. Exatamente. Envolve organização, envolve Querer todo mundo planejamento. quer. Querer todo mundo quer. Todo mundo Logística, né? Eu ia fazer um link com isso, porque aproveito que vocês são todos formados em psicologia, podem me criticar se for errado. Porque eu falo isso para os meus seguidores às vezes. Botei na agenda, eu trato tudo como trabalho. É tudo como um compromisso de trabalho. Então, meu treino, eu posso dizer que porque eu trabalho com o corpo, né, e tudo mais. Mas antes mesmo de trabalhar com o corpo, eu já tratava como um trabalho. Então, se eu coloquei na agenda, é um compromisso de trabalho e isso quer dizer que eu não vou faltar. E aí, requer muito mais compromisso na hora de colocar na agenda, Exato. requer muito mais compromisso na hora de organizar tudo isso, porque eu sei que eu vou ter que cumprir. Então, raramente tem alguma coisa que está na minha agenda que eu não cumpro. Tudo eu trato como trabalho. Eu vou na academia, é como se eu estivesse indo pagar o meu Com horário de seriedade, com trabalho. responsabilidade. É Né? errado, porque aí fala, mas aí você não tá fazendo... Como é que me criticam? De vez em quando o povo... Não é Fala, o que lazer? você tá Ai, não é fazendo? lazer, aí não... mas aí é muito compromisso. Sei lá, o povo sempre acha Mas que é uma metáfora? problematiza. Não é só uma metáfora que você está fazendo? Ó, vamos lidar isso com seriedade, com compromisso. Porque não é trabalho. Não é uma metáfora? Acho que não. Não? Não, eu acho que ela atribuiu, porque assim, quando eu tava no doutorado, quando eu ia pro laboratório, né, ainda tô no doutorado, mas quando eu fazia os experimentos, eu falava, eu vou trabalhar. Eu tratava como trabalho. Mas é trabalho, né? Pois é. Você era um bolsista, Exato, sendo pago mas por muita isso. gente fala, eu tô indo estudar e tal. Eu gostava de falar trabalho porque dá até pra mim mesmo, Dá uma pressão, importância maior Aham. pra aquilo.